Bom dia a todos e todas. Nós estamos iniciando agora a nossa videoconferência de abertura da capacitação em tecnologias digitais aplicadas à educação, voltada para os professores da UFES. Nós temos uma capacitação aí com quase 600 inscritos, sendo que 560 são professores da UFES, e hoje nós vamos ter a participação da professora Amali, e do professor João Danilo, representando a gestão superior, e eu, em seguida, vou apresentar a equipe de formadores, né? Professor Iron, professora Luciene, professor Bruno, André, que são os professores formadores que vão ser responsáveis pelas oficinas. Eu sou um dos professores formadores também, e, em seguida, nós vamos falar um pouco dessas oficinas, o que é que vai acontecer na semana, na primeira semana, o que vai acontecer na segunda semana, e ao final dessa exposição dos formadores, e ao longo do processo, vocês vão poder fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida que ainda persista, tá bom? Hoje nós só vamos falar, só vamos ficar com essa videoconferência, não vamos entrar no Moodle. É importante lembrar que ontem nós enviamos para os cursistas o endereço do Moodle, com o usuário, o login e a senha. O login é o e-mail que vocês se inscreveram nesse site, né, de inscrição. A senha geral é 1234. Assim que vocês clicarem, ele automaticamente pede para vocês mudarem a senha. E no Moodle, a gente só disponibilizou uma introdução que antecede as oficinas. Então, lá a gente vai ter, vocês vão ter acesso a um primeiro aspecto da sala virtual, que é uma discussão sobre tecnologias digitais. A gente vai voltar um pouco a isso, tá? Antes da gente começar formalmente, nós vamos ter um pouco uma apresentação da professora Luciene, que ela vai fazer uma parte cultural, né, uma abertura, vai falar um pouco, vai contar uma história para a gente, e após essa história que a professora Luciene contar, a gente vai entrar formalmente na nossa videoconferência, né, com a apresentação da professora Mali, e em seguida a presença do professor João Danilo, tá bom? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, como o professor José Augusto disse, eu me chamo Luciene Souza, sou professora do Departamento de Educação e coordeno o programa de extensão Observatório de Contação de Histórias. A gente vai escutar uma história agora e vocês vão aproveitar do lado de lá para conferir se o som, se a imagem, né, está ok, se tudo está funcionando bem, para que a gente comece as atividades mais formais a partir, depois que eu fechar o ciclo aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu escolhi a história de um rei que andava deprimido, que andava triste, e que um dia reuniu seus sábios e pediu a eles que forjassem um anel e que escrevessem nesse anel uma mensagem que pudesse confortá-lo, que pudesse dar força, né, nos momentos difíceis, como aquele que ele estava atravessando. Os sábios conheciam, né, a estrutura de tratados imensos, mas forjar uma coisa tão pequena, uma mensagem tão pequena que fosse capaz de dar força ao rei nos momentos difíceis, isso eles ainda não sabiam fazer. E eles conversaram e tentaram de todas as formas, até que um deles, que era um velho, que havia corrido o mundo e estava ali há pouco tempo, disse que sabia o que podia ser escrito, sim, no anel do rei. Escreveu isso no papel, entregou, né, a quem ia forjar esse anel, e a mensagem foi posta lá. Eles entregaram o anel ao rei, né, os sábios entregaram o anel ao rei depois de tudo, e disseram ao rei que ele só olhasse em momentos de muito perigo, em momentos de muita apreensão, em momentos de muita tristeza, em momentos em que ele realmente achasse que aquele anel podia mudar alguma coisa. E bem assim foi feito. O rei usou o anel durante muito tempo, sem precisar olhar a mensagem que estava escrita nele, até que um dia um exército invadiu aquele reino. O rei lutou bravamente, mas em algum momento ele foi separado do seu exército e ele foi perseguido pelo exército inimigo. Ele atravessou um bosque e acabou parando à beira de um despenhadeiro. E aí o exército inimigo estava se aproximando e ele sabia que acabaria morrendo. Nesse instante ele tirou o anel e olhou que lá estava escrito: isso também passará. Aquilo naquele momento foi reconfortante para o rei
e ele se encheu de fé e esperança. Não se sabe se foi por conta da força, né, dessa energia, se foi por sorte, o que é que tem acontecido, mas o que se sabe é que o exército inimigo se perdeu no bosque, e o rei pôde voltar, reencontrar o seu exército, lutar contra o exército inimigo e vencê-los. Quando o rei voltou, não é, para o castelo, para o palácio, ele celebrou junto com todos que estavam lá, mandou chamar os sábios e agradeceu por aquela mensagem. E aí o velho sábio disse ao rei que, mais uma vez, diante de toda aquela alegria que ele estava sentindo, né, ele retirasse o anel e olhasse a mensagem. E quando o rei olha, ele vê novamente que lá está escrito: isso também passará. Bom, essa é a história. E ela nos diz que a vida é cíclica, que a gente está sempre vivendo momentos de muita alegria, momentos mais difíceis, momentos como esses, momentos em que a gente está junto, está celebrando, o tempo inteiro, né? A roda da gira está em movimento. Então, por mais difícil que seja esse momento que nós estamos passando, por mais distante que estejamos uns dos outros, por mais que pareça difícil, né, a caminhada de agora em diante, acreditem, isso também passará. É isso. Bom trabalho para todos nós. Obrigado, Lu, sempre contando histórias que nos emocionam e nos envolvem do início ao fim. Bem, nós vamos dar prosseguimento à nossa videoconferência formalmente, trazendo a professora Amali, que vai falar um pouco sobre as suas impressões, sobre a capacitação e outras questões que ela julgar pertinentes, tá bom? Professora Amali. Amali, abre o microfone. Amali, abre o microfone, por favor. Abri! Bom dia! Quero iniciar enviando bom dia a cada um de vocês e dizer o quanto eu sinto a falta do convívio diário, da troca de olhares e de afetos, e que estar nesse momento aqui com vocês, mesmo que virtualmente, é um afago no coração. Eu entendo que hoje é um marco na trajetória da nossa UFES, quando atingimos quase 600 professores interessados em experienciar processos de aprendizagem e de desenvolvimento profissional. Nós estamos vivendo um momento de muita angústia. Não sabemos o que nos espera, não sabemos quanto tempo assim permaneceremos, mas nós somos da luta e da resistência. E entendemos que precisamos nos manter em permanente diálogo, conectados, pensando e agindo coletivamente, nos fortalecendo para o enfrentamento desse momento. Desde o início da pandemia, nós temos tomado medidas, né, para o enfrentamento do contágio do coronavírus. Nem sempre as medidas que nós tomamos foram as mais desejadas. Temos buscado tratar as dificuldades mediante as suas especificidades. E mesmo sabendo que nós não conseguiremos dar resposta a todas as especificidades, nós apostamos no caminho da escuta sensível aos diferentes contextos, de modo a buscar alguma resolutividade para as diferentes situações que se apresentam no nosso dia a dia. Assim foi, por exemplo, com o lançamento dos questionários, que buscaram subsidiar um diagnóstico, mesmo que por amostragem, sobre o interesse e viabilidade de participar da oferta de atividades de diferentes naturezas, inclusive atividades de ensino, pesquisa e extensão, sem prejuízo ao semestre 2020.1. Vejam, em 7 dias, nós tivemos, porque o tempo tem corrido muito rapidamente, a gente não tem dando conta dessa administração do tempo, em termos de trabalho remoto, né? Mas em 7 dias, nós tivemos mais de 12 mil acessos aos formulários. Quase 600 professores responderam, 3.320 estudantes de graduação, quase 500 estudantes de pós-graduação,
Na data de hoje, nós já atingimos cerca de 13 mil acessos. E com a mesma intensidade, tivemos o retorno ao interesse de participação a esse processo de aprendizagem, que está se iniciando hoje, e que para alguns pode se tratar de uma oportunidade, de uma experiência nova, desafiadora, para outros gera um certo desconforto, mas que se entende também como necessário. Estava nas minhas reflexões, lembrando tanto do Proface, Ana Carla, Iron, o pessoal do Proface, aí me veio o Jorge La Roça, né? O Jorge La Roça, ele nos ensina que a experiência é sentido. E é o que nos passa, é o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece, o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Larousse, sabiamente, já lá em 2002, ele alertava para alguns fatores que prejudicam a experiência e distingue a experiência de informação e informação de opinião. Ele diz que a informação tem nos consumido demais, e a gente tem visto isso principalmente nas redes sociais, né? Mas a informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência. Depois da informação, ele vem falar da opinião, que é outra questão que a gente tem visto de uma forma exagerada, né? Larossa destaca que a experiência é cada vez mais rara pelo excesso de opinião. Olha como é forte, né? Para nós, a opinião, assim como a informação, converteu-se em imperativo. Em nossa arrogância, passamos a vida opinando sobre qualquer coisa sobre o qual nos sentimos informados. E aí Larossa, ele ainda explica, né, que essa obsessão que existe por opinião, isso já lá em 2002, né, também anula as nossas possibilidades de experiência. Também faz com que a experiência não aconteça. Em terceiro lugar, ele diz que a experiência é cada vez mais rara, por falta de tempo. Tempo que nos falta para parar para escutar, para parar para olhar, para sentir, para pensar diferente, para escutar de novo, para pensar mais devagar, para escutar mais devagar, para sentir mais devagar. Sou apaixonada por essa posição de Larossa, e só de falar aqui com vocês, emociona mesmo, porque ele toca a alma da gente. E ele ainda diz, né, tudo que se passa, passa demasiadamente depressa, cada vez mais depressa. Isso impede a conexão significativa entre conhecimentos. Por isso, a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio e a falta de memória, são também inimigas mortais da experiência. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque lá em quarto lugar, ele vai dizer que a experiência é cada vez mais rara pelo excesso de trabalho. Larossa nos leva a níveis profundos de reflexão, que eu entendo super pertinentes para esse momento. E ele destaca que o sujeito da experiência, ele tem paixão, ele sente, ele sofre, ele padece e se transforma. Ele é passivo, mas ele é receptivo. Ele não quer dizer que não haja um agir calmo, coerente, com sabedoria. A experiência para Larossa é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar, nem prever e nem predizer. É esse o sentido que eu estou vendo, essa formação continuada. Nós estamos aqui porque nós somos sujeitos da experiência. A experiência, nem sempre ela é confortável, mas ela precisa nos tocar. A gente precisa sentir, a gente precisa participar. Só assim eu entendo ser capaz do ser humano enquanto instrumento de transformação. É isso que eu desejo, que nesse momento, nessa oportunidade que nós estamos vivendo, nesse momento tão tumultuado, que sejamos seres da experiência, aproveitemos e sejamos felizes. Então, essa é a nossa mensagem para vocês, nesse momento. Microfone, Zé. Desculpa, gente.
Obrigado à professora Mali, nossa vice-reitora, dando essas mensagens iniciais, né, abrindo formalmente a nossa videoconferência. E eu gostaria de chamar agora o nosso pró-reitor de graduação, o professor João Danilo. Bom dia a todos, bom dia a todos. Quero falar aqui da alegria de poder estar participando desse momento. Ao fazer isso, quero fazer uma saudação especial a cada uma dos professores, professoras dessa nossa universidade, que constrói esse importante princípio da nossa universidade, que é o ensino de graduação, para a formação humanista e para a formação profissional dos nossos estudantes, dos 31 cursos de graduação que temos na UFES, o nosso agradecimento por esse acolhimento de estar aqui hoje, nessa importante experiência, como assim diz a Mali, de formação e de autoformação, que pode enriquecer a experiência que vocês já desenvolvem como professores no ensino de graduação nessa universidade, agora com a expectativa de que isso possa ser incrementado a partir do auxílio, do apoio das tecnologias digitais. Quero fazer uma referência também à nossa magnífica vice-reitora, professora Amali Mussi, falar de quanto ela tem um papel importante em tudo isso, em estar nos instando o tempo inteiro para que a gente saia do nosso lugar. Eu vou falar inicialmente de pró-reitoria de ensino de graduação, mas estendo isso ao conjunto dos lugares e papéis que desempenhamos na universidade, de estar nos instando a sair da zona de conforto e a pensar a necessidade de crescimento pessoal e institucional da nossa universidade. Quero fazer aqui uma saudação também à equipe do Proface e à equipe da UAB, que são as duas equipes que estão promovendo juntos essa atividade de formação continuada por meio da capacitação em tecnologias digitais aplicadas à educação para os nossos docentes. Ela também se estende a professores da educação básica que iniciam terminado esse ciclo dos docentes. E nesse meio, entre a formação dos docentes e a formação de professores da educação básica, também haverá uma experiência de ambientação dos nossos estudantes no sistema Moodle, que vai ser aquele que a gente vai tomar como parâmetro principal, mas não exclusivo, das experiências de ensino de graduação nesse período de atividades remotas. Ao falar e agradecer ao Proface e à UAB, eu não posso deixar aqui de também fazer um registro que a Proface e a UAB, eles integram um programa ou um conjunto de programas institucionais de formação profissional da Prograde. E, portanto, eu preciso fazer referência também aos demais programas que não estão diretamente envolvidos nessa ação, mas que têm um papel fundamental em fazer com que a gente esteja, através da Prograde, chegando a outros públicos, desenvolvendo atividades inovadoras, seja do ponto de vista da formação de professores em serviço, seja do ponto de vista da formação continuada de professores nos nossos cursos de licenciatura, seja chegando a professores em serviços em outros municípios do território do Portal do Sertão e até de outros territórios, e ainda de inovações no âmbito da formação profissional, da carreira e do uso das mídias e tecnologias. Então, faço uma referência e um agradecimento, além daqueles que já o faço, ao Proface e ao UAB, ao PIBID, ao PAFOR, ao LIFE, ao PET Saúde, ao NUCAR, entre outras, pela riqueza que eles emprestam a partir dos serviços que prestam à nossa comunidade e à nossa sociedade a experiência da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Então, quero aqui
fazer com que cada um desses programas e das equipes envolvidas nesse programa receba o meu abraço carinhoso, o meu reconhecimento e o meu agradecimento pelo trabalho que desenvolve. Preciso dizer que essa iniciativa agora do Proface e da UAB, ela tem um caminho, né? Ela tem um caminho daquilo que vem sendo desenvolvido pelo Proface já há algum tempo dentro da nossa estrutura institucional, do nosso planejamento de formação dos nossos professores, e da UAB do ponto de vista da oferta de cursos de graduação à distância, em especial as experiências com a turma de Letras, Português e Pedagogia, no município de Pintadas, e agora, mais recente, expandindo para outros municípios. Falar também que está no planejamento desses cursos a expansão, com a criação de uma oferta de um curso de administração pública à distância, e agora de um conjunto de iniciativas de cursos de especialização que também vão ser promovidos pela UAB. Ademais, desde o momento em que a gente se deparou com esse momento difícil, a UAB e o Proface vêm sendo o nosso apoio e um apoio importante para a nossa comunidade. Inicialmente, ali, quando o Consul determinou a suspensão das atividades presenciais em função do combate ao Covid-19, nós recorremos a esses dois programas, e esses dois programas promoveram, inicialmente, a organização de um portfólio de atividades de ensino e de atividades de avaliação à distância, que nós enviamos para todos os professores, uma medida, naquele momento inicial, para que pudesse chegar aos professores algum tipo de referência que pudesse apoiá-los naquilo que estavam fazendo, numa situação completamente adversa, completamente distinto a experiência de terminar 2019.2 no ensino remoto com aquilo que nós estamos pensando, propondo e discutindo com a nossa comunidade a partir de uma proposta de período letivo extraordinário, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente reconhece a adversidade que nós, institucionalmente, que cada uma de vocês, professores e professoras, tiveram para terminar um conjunto de disciplinas, muito com 2, 3 disciplinas, turmas com 30, 40 alunos, para terminar isso de forma remota, sem que houvesse um planejamento inicial nessa perspectiva. E a gente quer aqui, publicamente, também agradecer aos esforços de cada um dos colegiados, de cada um dos professores, de cada um dos departamentos, que naquele momento, diante desse desafio, com todas as adversidades possíveis e inimagináveis, procuraram criar as condições, e sempre, mesmo que as condições não tenham sido criadas, fizeram o esforço dentro daquilo que estava possível de ser feito para terminar o semestre 2019.2. Então, aqui, o meu agradecimento também, o meu reconhecimento e o meu abraço caloroso e especial a cada uma desses professores que deram, quando convidados, quando instados, quando desafiados, respostas a isso. E a gente sabe que mesmo aquelas experiências que não nos causaram a sensação de melhor êxito possível, como cada uma gostaria, porque a gente sabe o quanto nossos profissionais, quanto nossos professores são exigentes com o trabalho que desempenham, fazendo aquilo que a gente faz, que é uma formação de qualidade presencial para os nossos alunos de graduação, o quanto não conseguir atingir essa qualidade como gostaria pode ter sido frustrante. Mas o percurso, o caminho que vocês construíram, para mim, tem um valor muito maior do que o produto do trabalho que foi desenvolvido. Embora tenha aqui o nosso reconhecimento também, que muitos tiveram um produto também de uma riqueza muito grande e de uma experiência que foi partilhada em alguns momentos também de uma magnitude expressiva. Então, o nosso agradecimento. Além dessa divulgação desse portfólio de atividade de ensino de avaliação à distância, a UAB
ofereceu inicialmente oficinas de Moodle, mais de 120 professores se inscreveram. Eu sei que parte desses 120 continuam aqui agora, porque se sentiram motivados, convidados a querer saber mais, mas a gente também pode ter a situação de alguns que fizeram, daquele primeiro grupo de 120, não estar aqui hoje. Então, isso faz a gente pensar que, talvez, se temos 600 inscritos, talvez as formações que a UAB vem promovendo já possa ter atingido aí quase 700 dos nossos professores, quando nós temos um universo de 935 e 40 professores, entre professores efetivos e professores substitutos na universidade, o que mostra uma extensão expressiva daquilo que é a mensagem que a UAB vem trazendo por meio da formação da tecnologia digital para o nosso corpo docente da universidade. Então, isso também me deixa feliz, sobretudo pela confiança que a comunidade está depositando nessa formação, sobretudo pelo interesse que essa comunidade está se demonstrando ter por fazer formação e autoformação nessa área de tecnologia digital, face, sobretudo, o desafio que temos pela frente aí, que é o de suspensão de atividades presenciais e da gente ter que recorrer a essas tecnologias digitais por um período que a gente espera que seja curto, esse período. Quanto mais curto ele for, melhor será para todos nós, em todos os aspectos da nossa vida institucional e pessoal, mas que por esse período curto a gente vai precisar recorrer como estratégias pedagógicas, didáticas, metodológicas de ensino, esses canais das tecnologias digitais. O legado que a gente tem como expectativa que essa formação, que esse momento deixe para a gente, não é que saiamos, ao final desse ciclo, todos aptos para o ensino de educação à distância. Não está no escopo das nossas pretensões que vocês migrem de um ensino presencial para um ensino à distância. O que está como principal elemento pautado nessas propostas de formação é que vocês possam, ao final desse ciclo, terem aí elementos das tecnologias digitais para dar suporte à atuação que vocês fazem enquanto docente dessa universidade, seja no ensino presencial, seja no ensino mediado por tecnologias da educação e da comunicação, seja, e aí, num outro extremo, na oportunidade e no interesse que um ou outro possa vir a ter de ensino, de educação à distância, nas experiências que a UAB promove, dos cursos de letras, dos cursos de pedagogia, do curso de administração pública que vem por aí, nas pós-graduação que vem por aí, ou em outras iniciativas que, porventura, a gente venha a ter, seja nos nossos cursos de graduação presencial, seja na proposta de outras iniciativas de educação à distância. Então, o que é mais importante para a gente nesse momento é que, primeiro, nós estejamos preparados para o ensino remoto, pelo período que ele nos exigir, trabalhar dessa forma, recorrendo à possibilidade de uso das tecnologias digitais, e para que a gente possa ter enriquecida a nossa prática pedagógica, seja no ensino presencial, seja no ensino remoto, seja no ensino à distância, a partir do uso das mídias e tecnologias. Essa é uma necessidade da contemporaneidade. Nós convivemos com uma juventude hoje que é eminentemente tecnológica, que esses dispositivos e recursos das tecnologias digitais estão presentes na forma como esses jovens se relacionam, produzem conhecimento, difundem conhecimento, partilham conhecimento e, portanto, é possível que a incorporação do uso desses dispositivos e dessas tecnologias das nossas práticas pedagógicas possam não só enriquecer a nossa prática, como possam também aperfeiçoar as formas de comunicação que temos com a nossa comunidade e com os nossos estudantes. Para fim, quero desejar a vocês um excelente processo de formação em
tecnologia digital aplicada à educação. Quero falar se essa formação tem, no nosso escopo, um papel fundamental na formação pessoal de vocês. Ela também cumpre um papel institucional muito importante, então, ela tem uma dupla dimensão, a dimensão pessoal, a dimensão da inovação dentro das práticas pedagógicas, dentro dos cursos de graduação em que vocês atuam, e demais atividades acadêmicas, mas ela também tem um papel institucional muito importante. Então, felicitar a UAB e o Proface por essa iniciativa e dizer a vocês que, ao serem convidados pela UAB para essa formação e para as reflexões e experiências que essa formação vão proporcionar, estendam isso aos pares, aos colegas de vocês que não estão tendo, nesse momento, essa mesma oportunidade. Então, a gente tem aí pela frente, se aprovado no Consul hoje à tarde, um período letivo extraordinário. O meu convite é para que vocês, decidido no âmbito do colegiado, sentido motivado para isso, que vocês façam ofertas de atividades de ensino de graduação, de atividade de extensão, de atividade de pesquisa, de atividade de enriquecimento curricular para os nossos estudantes, nesse período de suspensão de atividades presenciais, e que o faça aproximando outros colegas para fazer junto com vocês essa experiência e para que vocês possam partilhar a experiência de propor atividades remotas à comunidade e a experiência que vocês estão tendo em relação às mídias e tecnologias digitais aplicadas à educação. Por fim, vou fazer aqui só um último agradecimento ao nosso magnífico reitor Evandro, a nossa magnífica vice-reitora Amali, porque eu posso estar tendo a última oportunidade de me comunicar diretamente com vocês, professores e professoras, que nesse último ano foram parceiros meus, mas que vêm ao longo da história dessa universidade, construindo essa universidade, de aqui fazer um agradecimento e já uma despedida, né? Eu assumi a pró-reitoria de graduação há um ano e, por razões eminentemente pessoais, eu estou, a partir do final do mês de maio, me despedindo dessa experiência de pró-reitoria de ensino de graduação. Nós já estamos em transição, já temos uma colega na qual eu deposito a maior confiança de que vai fazer um trabalho ainda melhor do que aquele que a gente vem fazendo há um ano à frente da pró-reitoria de graduação, e eu preciso agradecer, primeiro, à professora Amali e ao professor Evandro, a confiança, falar de como foi significativa essa experiência, de como eu admiro ainda mais, né, não só a gestão que eles fazem da universidade, mas pessoalmente cada um dos dois, pela condução que fazem da universidade e do coletivo nele instituído, para dizer que valeu, foi muito boa, e ter me aberto a essa experiência, mesmo na condição em que fui instado ao convite, naquele momento em que as condições talvez fossem mais favoráveis para mim não aceitar do que para aceitar, foi muito oportuna, muito rica e marcam distintivamente a minha experiência profissional, pessoal e acadêmica, a possibilidade de ter vivenciado durante esse último ano a experiência da pró-reitoria de ensino e graduação. E aí agradeço a cada um, eu já fiz o agradecimento aos programas de formação, a cada um que participa dessa experiência da pró-reitoria de ensino de graduação, todos os setores, o gabinete, DA, CSA, PEI, programas de formação, setor de diplomas, todos aqueles que são parceiros mais diretos, todos os pró-reitorias de ensino e graduação e setores de apoio e assessorias especiais, e principalmente aos colegiados de curso de graduação por essa parceria ao longo de um ano. Vida longa à nossa universidade, êxito naquilo que nós nos propomos a fazer, sucesso ao AB e ao Proface nessa experiência, que vocês sejam felizes nessa experiência de formação continuada aí em tecnologias aplicadas à educação. Muito obrigado, e minhas desculpas se me alonguei um pouco além do que deveria e me emocionei mais do que deveria nesse momento. Um beijo grande. Zé, obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos vocês.
O microfone, Zé. O nosso pró-reitor de graduação, João Danilo, fazendo suas considerações. A gente também se emocionou muito algum tempo atrás, quando ele nos disse que sairia. Acho que todos nós sentimos pelo excelente trabalho que ele fez ao longo desse ano. E eu chamei também a professora Mali para que ela pudesse também fazer essa finalização junto com o professor João Danilo. Estou aqui emocionada com a fala de Danilo, porque foi uma experiência muito, mas muito boa, muito parceira, de tê-lo próximo na pró-reitoria de graduação. Nós já éramos próximos, já os 4 anos em que eu estava na Prograde, ele no PIBID, nos programas de formação, sempre solícito. Danilo é aquela pessoa que nunca diz não, e sempre diz, vamos ver se dá para fazer. Essa eu acho que é uma das maiores qualidades, além da parceria, além da capacidade imensa, da competência imensa que ele tem em diferentes âmbitos, né? E Danilo vai deixando a Prograde, mas a Prograde não vai deixar Danilo, ele vai entender isso que eu estou falando em outro momento, e com certeza vai continuar nos colaborando de outras formas. Para a gente também não foi fácil, não, digerir essa saída, mas é necessária, então, que seja feliz, né? E a vocês, cursistas, fé, muita esperança, estamos juntos, e dias melhores virão, com certeza, e que venham rapidamente. Um abraço, gente. Bem, agradecer mais uma vez a nossa vice-reitora, a professora Mali Mussi, ao nosso pró-reitor de graduação, João Danilo, e nós vamos dar prosseguimento às nossas atividades, né? Algumas pessoas já estão fazendo perguntas, outras já estão comentando, parabenizando pela iniciativa, perguntas mais específicas que ao longo das nossas apresentações a gente vai abrir um espaço para responder. E eu vou falar um pouco agora da nossa equipe de formação, né? A gente vai ter, as oficinas vão começar no dia 18, na segunda-feira. Vocês já devem ter recebido um e-mail ontem. A gente enviou um e-mail com login, endereço do Moodle, o usuário, o login e a senha para vocês acessarem, para terem já disponível ao longo desde ontem, essa primeira parte que antecede as oficinas, que é uma discussão sobre tecnologias digitais aplicadas à educação, né? Já tem um fórum, um chat, um vídeo, podcast, enfim, um material para que vocês possam assistir e ouvir. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre o que é que cada formador vai fazer ao longo da primeira e segunda semana. Como a gente tem quase 600 professores da UFES e, evidentemente, nem todos nos conhecem, a gente vai fazer essa apresentação dos professores. Eu vou fazer a apresentação no final também, porque eu vou ficar com 2 das oficinas que serão ministradas ao longo da capacitação. E eu vou chamar inicialmente a professora Luciene, que vai ficar com uma capacitação sobre videoconferência. Ela que fez a abertura, a parte cultural contando história, vai falar um pouco sobre a videoconferência dela, a importância, o que é que ela vai fazer na primeira e na segunda semana. Oi, gente, acho que todo mundo consegue me ouvir de novo. Então, primeiro eu dei o crédito do Observatório de Contação de Histórias e agora eu vou dar o crédito, além do Departamento de Educação, à Universidade Aberta do Brasil, né? Eu coordeno o curso de Letras. A minha relação com tecnologia está ligada diretamente a esse espaço dentro da UFES. E eu vou trabalhar com o módulo de videoconferência, e esse módulo está dividido em 3 grandes blocos. O primeiro deles acontece na primeira semana, e nessa primeira semana, a gente vai conversar um pouco, vai entender um pouco sobre as muitas interfaces
que suportam, né, que sustentam as videoconferências, sejam aplicativos, sejam plataformas. Então, a gente vai navegar por algumas páginas que nos dizem quais são as videoconferências que estão aí, quais delas são gratuitas, quais delas, para você ter acesso a mais recursos, né, é preciso pagar, que recursos são esses, quando a gente quer trabalhar com um grupo pequeno, quando a gente quer trabalhar com um grupo maior, então, o que a gente usa para cada escolha dessa, qual é a melhor interface para cada escolha dessas. Então, a primeira semana é uma semana mais de conhecer que interfaces são essas. E estudar, e caminhar um pouco, né, conhecer um pouco também algumas experiências de uso da videoconferência na educação básica, pensar como isso pode acontecer no ensino superior, discutir um pouco também as diferenças entre webconferência, videoconferência, pensar no conceito de webinar, de webquest, e é um pouco mais conceitual. A segunda semana é uma semana mais prática, é uma semana preenchida pelos tutoriais. Então, na segunda semana, a gente vai entender como uma videoconferência pode ser feita via Hangout, via Skype, via Google Meet, Jitsi Meet, por essa aqui também que a gente está usando agora. Então, a gente vai entender como a gente consegue agendar uma videoconferência, mandar os convites para as pessoas, para que ela possa acontecer. Enfim, a gente vai mexer com interfaces diferentes. Eu estou com ferramenta, né, com o conceito de ferramenta o tempo inteiro vindo na minha cabeça, mas essa semana eu tive um encontro com a Edmé Oliveira, que é a professora que vem fazer uma videoconferência para a gente. Eu vou falar um pouquinho dessa terceira parte já, e ela pontuou que ferramenta é um termo que a gente não usa há bastante tempo, né, que a palavra certa é interfaces mesmo. Então, a gente vai conhecer um pouco, né, na segunda semana, dos tutoriais que nos farão entender como é que a gente mexe com cada interface dessa. Como a gente está trabalhando numa oficina, a oficina pede que a gente tenha, né, esse cunho bem prático. E aí a gente vai ter, fora da carga horária, né, dessas 4 horas, uma videoconferência com a Edmé Oliveira, que já foi professora do Departamento de Educação, professora substituta, hoje é efetiva da Federal Rural do Rio de Janeiro, está aí à frente do GT16, da Amped, e vem conversar com a gente um pouco sobre a ideia do uso do software livre versus mídias corporativas, né, como uma opção política. Então, o que são esses software livres, o que a gente tem de mídias corporativas que a gente está usando, e o que a opção política é essa, por fazer uso ou não, né, do que é livre, do que está disponível na rede para todos. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas dentro desse bojo a gente vai falar sobre educação à distância, sobre educação online, sobre ensino remoto, sobre outras questões que nos são muito caras. Então, a videoconferência da Edmea não está dentro das nossas 4 horas semanais, ela está do lado de fora, porque a gente precisava também atender a agenda dela, e ficou para o dia 26 de maio, às 15 horas. Esse é o único compromisso do curso inteiro que acontece do lado de fora, né, dessas 4 horas que a gente está vivenciando no turno matutino. Então, é basicamente isso. Primeira semana dedicada, né, às páginas em que a gente vai navegar e que nós vamos poder conhecer essas interfaces e saber o que tem de bom e as limitações de cada uma delas, e discutir também um pouco desse uso, como é que ele está sendo feito por aí. E na segunda semana, a parte mais prática, que é a parte tutorial. A gente vai aprender junto nesse processo, não é? Esse não é meu objeto de estudo, mas eu acredito que o caminho é esse que a gente está empreendendo aqui. É todo mundo junto, de maneira colaborativa, aprendendo, descobrindo, né, e abrindo caminhos. É isso. Espero que vocês gostem do módulo de videoconferência, tá bom? Um abraço. Zé, o microfone, Zé. Gente, desculpa, tava com o microfone fechado
é porque eu estou tendo que gerenciar aqui 10 telas e aí tá difícil, né? Então, a nossa experiência no seminário online geralmente eram 3 telas, mas eu estou com 9 telas aqui embaixo e aí eu estou tendo que gerenciar quem entra e quem sai e às vezes eu esqueço de abrir o microfone. Bem, mas agradecer a professora Luciene pela participação, pela explicação, dizer que, na verdade, algumas pessoas já estão fazendo perguntas aqui no site, né? Norma Sueli, por exemplo, perguntou sobre as aulas, se as aulas vão ficar gravadas em algum lugar. As aulas ficarão gravadas sempre, as videoconferências, elas ficarão gravadas, automaticamente elas são gravadas, porque elas estão sendo transmitidas pelo YouTube. A gente vai disponibilizar no YouTube da UAB e será disponibilizado naquele Padlet, aquele esquema geral que eu mandei para vocês por e-mail e que está na abertura do Moodle. Então, a gente vai criar uma coluna ali, videoconferências, e elas vão ficar ali incorporadas para quem não pôde assistir, porque a conexão caiu, não pôde entrar naquele momento, sempre surge algum tipo de imprevisto, as pessoas vão poder assistir as videoconferências depois. Então, elas sempre vão ficar gravadas, tá? Então, a carga horária do curso, Daiane está perguntando qual é a carga horária do curso, a gente também mandou no Padlet, isso está tanto na abertura do Moodle, quanto no envio que a gente mandou do e-mail, desse esquema geral, são 40 horas de curso certificadas, 30 horas de atividades síncronas e 10 horas de atividades assíncronas, tá bom? Eu vou chamar agora o professor Bruno, que vai trabalhar com a oficina de produção de podcast. Olá, bom dia a todas e todos. Como o Zé já me apresentou, eu sou Bruno, eu sou professor do Departamento de Letras e Artes, da área de música. E, primeiramente, eu queria só rapidamente saudar a presença da professora Mali, do professor João Danilo, dos demais colegas que estão trabalhando na produção dessas oficinas todas e também de todas e todos que estão assistindo essa live e que vão participar da oficina. Eu acho esse um momento bem importante para a universidade, que há muito tempo a gente estava precisando fazer uma discussão como essa, ampla e de nível institucional, das questões tecnológicas na educação. Infelizmente, a gente está tendo que ter essa discussão como consequência dessa situação calamitosa da pandemia, mas pelo menos a gente está aproveitando essa oportunidade para colocar isso em pauta e avançar nessa discussão e amadurecer nesse sentido. Bom, tanto como pesquisador quanto como professor, eu atuo dentro dentro da área de tecnologias aplicadas ao ensino de música. Já trabalhei como coordenador de tutoria da Universidade Aberta do Brasil também, e aqui nesse curso, como o Zé falou antes, eu vou ministrar a oficina de produção de podcast. O podcast ele é um formato de conteúdo bem característico da internet, que já existe no Brasil há pelo menos uns 15 anos, mas só de 2 anos para cá que ele acabou se tornando um pouco mais popular. Eu não sei se quem está assistindo conhece, já ouviu alguma coisa, mas podcast a gente pode dizer que ele é tipo um programa de rádio na internet. Durante o curso eu vou falar sobre essa definição e por que ela não é tão precisa, mas eu acho que ela não está errada e ela é uma boa maneira da gente começar a entender o que é esse formato de conteúdo. Como professor, eu costumo usar o podcast com finalidade didática nas minhas disciplinas já há muito tempo, porque eu sou um ouvinte bastante assíduo, e basicamente, desde que eu entrei na UFS, eu trabalho com os meus estudantes produzindo isso, entendendo ela como uma possibilidade de produção de conteúdo. E aí, nesse momento, eu acredito que essa pode ser uma mídia, assim, que pode ter um uso interessante, muito porque a gente tem a gente tem esse problema de infraestrutura no país inteiro, né, e que afeta, a gente viu aí
muitos dos nossos estudantes, que é uma falta de um acesso eficiente à internet, e como o podcast ele é uma mídia de áudio, por isso é leve, ela é fácil de ser distribuída e é mais fácil de circular, talvez ela possa ser um material interessante para ser usado nesse momento. A oficina que eu vou ministrar, ela tem um caráter bastante prático, e ela também vai ser ofertada, quase toda ela, no formato de podcast. Então, é uma oficina ofertada basicamente em formato de áudio e um pouco de vídeo também em algumas atividades. E o meu objetivo principal é que no final dela, cada um que cursar a oficina produza um podcast, faça um episódio com formato livre, com conteúdo livre, mas um podcast passível de ser usado como material didático, né? Para isso, num primeiro momento, eu vou apresentar o que é um podcast enquanto mídia, apresento alguns podcasts famosos também no primeiro momento, faço um trabalho de busca sobre outros podcasts que pode ser do interesse de cada um. Vou falar um pouco também no segundo momento sobre como construir um roteiro para um podcast. Depois vou trabalhar com ferramentas para gravação e edição de áudio que podem ser usadas para fazer a produção. E, por último, como publicar isso. Toda essa discussão ela vai estar sempre permeada com discussões baseadas, com discussões mais teóricas, com produção de conteúdo sobre o assunto, mas o carro-chefe da oficina vai ser essa atividade prática mesmo, para vocês aprenderem a manusear as interfaces necessárias para se produzir esse tipo de conteúdo. E, bom, eu espero que a gente consiga interagir bastante e eu desejo que toda essa atividade seja de muito bom proveito. Um abraço para cada uma e cada um e bom trabalho para nós. Obrigado, professor Bruno. É Bruno que vai trabalhar aí com uma oficina de criação de podcast. Bem, as perguntas continuam, né? São várias perguntas. Norma perguntando diferença entre educação à distância e ensino remoto. Maria do Carmo, como conciliar as oficinas? Teremos que fazer todas as oficinas. Maria Cláudia, como é que serão as atividades síncronas? Bem, ao final a gente vai abrir um momento, né? Porque são perguntas que demandam um tempo para responder. A gente abre um momentozinho no final e aí a gente vai responder, tentar responder o maior número de perguntas feitas aqui, tá bom? Eu vou chamar agora o professor André Borges, que vai ficar responsável pelas oficinas de Moodle básico e Moodle intermediário. Olá, gente, bom dia, vocês me ouvem aí? Sim. Sim, André, tudo bem. Pronto. Bom dia a todos, né? Meu nome é André, eu vou ser professor da disciplina da oficina Moodle básico e Moodle intermediário. Bom, o que eu pretendo fazer nessa oficina na oficina Moodle básico, como o próprio nome já diz, eu pretendo introduzir, né, o conceito de Moodle, introduzir esse ambiente, né, virtual de aprendizagem, que estamos utilizando bastante agora, principalmente nesse momento de pandemia. Então, eu vou apresentar essa tecnologia, apresentar essa interface, mostrar, né, falar um pouco sobre ela, como ela surgiu, qual o objetivo, por que é tanto usado assim, por que está sendo tão importante, principalmente num momento como esse. E vou apresentar algumas ferramentas básicas, né, para a utilização do Moodle, né? Algumas ferramentas que praticamente toda a disciplina Moodle tem. Na oficina Moodle básico, eu vou apresentar a ferramenta Fórum, Chat e Tarefa. Vou concentrar nessas 3 primeiras ferramentas, porque são ferramentas principais e elas dão sustentação a todo o curso que é feito no Moodle, porque praticamente toda a disciplina Moodle contém essas 3 ferramentas. Uma, 2 ou até as 3 ferramentas, quase toda a disciplina Moodle tem. Então, eu apresento essa ferramenta, eu apresento como criar, como configurar, para que ela esteja disponível para os alunos, né?
vamos imaginar assim, que a gente está montando uma disciplina para que ela seja ofertada futuramente para o aluno. Então, eu ensino essas ferramentas. Na primeira semana, eu faço justamente isso, no Moodle básico. Eu apresento o ambiente, apresento as ferramentas. E na segunda semana, a gente aprofunda isso, discute mais. Eu proponho, né, que os alunos estudem e entrem mais nesse universo do Moodle. Na oficina Moodle intermediário, eu avanço um pouco mais. Então, eu dou a primeira sustentação básica na oficina Moodle básico, e na oficina intermediária, eu já aprofundo mais um pouco o Moodle, já mostro outras ferramentas, já mostro outros tipos de alcance que a gente pode ter com os alunos. Então, eu vou mediando dessa forma, né? Moodle básico, eu apresento o Moodle, apresento algumas ferramentas, e no Moodle intermediário, eu avanço um pouco mais. E a gente aprofunda nesse universo do Moodle. De maneira geral, eu falo do Moodle, né, para os alunos, eu falo sobre definição, dou alguns exemplos de Moodle, características. Então, a gente vai passear nesse universo Moodle. Né? Eu vou fazer esse passeio com os alunos por todo o ambiente Moodle, de uma maneira geral, e especificamente utilizando algumas ferramentas. Eu espero que seja proveitoso e que vocês apreciem, né, e absorvam o máximo que vocês puderem desse ambiente tão utilizado e com tanta flexibilidade que ele oferece para o ensino, né, à distância. Tchau, tchau. Obrigado, André. André, que vai apresentar as oficinas de Moodle básico e Moodle intermediário. As perguntas continuam, né? Norma Sueli perguntando o que é plataforma Moodle. Isso vai ser discutido nas oficinas, mas a gente pode antecipar no momento das perguntas, né, das respostas e da nossa conversa. Então, perguntando até que horas a videoconferência vai ocorrer, a gente tem uma previsão de ir até 10h30, pode ir um pouquinho depois, a depender do ritmo das perguntas e o que é que a gente tem que fazer, mas a previsão é até 10h30, tá bom? A gente vai continuar, eu vou chamar agora o professor Iron, que é o coordenador do Profácio e que está também, junto com a AB, ajudando na construção dessa capacitação, que vai ofertar uma oficina relacionada à avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais. O professor Iron, um instantinho, o professor Iron caiu aqui. Olá. Já estou aí, Zé? Já estou, né? Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Iron Alves, professor de Psicologia da Educação do Departamento de Educação. Atualmente estou coordenando a equipe do Profácio, uma equipe, por sinal, maravilhosa, com a professora Ana Carla Ramalho, a professora Rosária Trindade, a professora Juliana Laranjeira, a professora Érica Grangeiro e a professora Ana Virgínia Luna, uma equipe formada por professoras de vários departamentos da UFES, e nós vamos contribuir com esse momento falando um pouco sobre a avaliação da aprendizagem, né? Quem já fez os cursos que a gente ofereceu sabe que esse digamos assim, o DNA do Profácio, que é o Programa de Formação de Professores daqui da UFES. Então, a gente não vai fugir da nossa tradição, só que essa formação que a gente vai oferecer, como o Zé Augusto falou, vai ser direcionada a essas interfaces, como bem frisou Luciene, digitais. Então, na primeira semana, vamos falar um pouco sobre planejamento. É importante que
a gente dar essa base, porque a avaliação ela precisa estar completamente integrada em todo o pensamento pedagógico, em toda a organização pedagógica. Então, vamos falar um pouco sobre o planejamento e como isso pode ser feito em relação a essas interfaces. E, no último encontro, os 2 encontros serão às quintas-feiras, né, o último para fechar o ciclo de cada semana. E no último encontro a gente vai falar especificamente sobre avaliação, vamos trabalhar com alguns princípios gerais da avaliação, já que a gente não vai poder aprofundar tanto, mas a gente vai dar alguns nortes e ver como a gente pode fazer isso nessas interfaces digitais. Teremos também uma outra atividade fora desse período, assim como Luciene anunciou aí que vai haver uma videoconferência com a professora Edmeia, nós também teremos uma outra atividade fora do período, que é um webinário sobre os desafios para o uso das metodologias ativas no ensino superior. Esse webinário vai acontecer no dia 1º de junho, às 15 horas. Então, essas serão as nossas atividades. Quero agradecer a Zé Augusto, falar aqui do trabalho incansável de Zé Augusto nesse período. Zé Augusto tem realmente feito uma articulação muito, muito interessante, muito competente, muito cuidadosa também, em relação a tudo isso que a gente vai apresentar agora. Então, eu quero publicamente agradecer, reconhecer o trabalho de Zé Augusto, agradecer ao professor Danilo, que pena que está de saída, agradecer a magnífica Amali Mussi pelo carinho de sempre com o Proface, e agradecer a todos vocês, e espero que a gente tenha aí uma participação bastante produtiva e que contribua com esse momento aí que a gente está passando. Um abraço a todos e todas. Bem, maravilha, não? Nós que agradecemos a participação e a parceria com o Proface, com você, né? A gente tem uma série de parceiros, né, que vem ajudando. Hoje mesmo, nós estamos com 430 e poucas pessoas assistindo no nosso site agora, né, a transmissão ao vivo, e a gente tem uma parceria também aqui. Nós temos Branca, que é a secretária da UAB, que está trabalhando no chat, mandando as perguntas para a gente. Milena, que é a nossa estagiária também, está nos ajudando nesse momento aqui. O professor Caio Adam, que está como cursista aí, que é o nosso parceiro, professor também da UAB, né, desde Pintadas e agora em Rio Real, que é coordenador da especialização em História da Bahia, promoveu agora recentemente um seminário online, que nos ajudou também, testando o ambiente, dando dicas. Então, são muitos parceiros, e a gente agradece, como agradece sempre o apoio que a gente teve de Danilo e de Amali, que foram sempre incansáveis para possibilitar que também a gente tivesse uma infraestrutura mínima, né, a possibilidade de ofertar, né, e de executar essa capacitação, dando apoio incondicional para essa execução. Bem, o próximo formador sou eu, né? Meu nome é José Augusto, muitos já me conhecem, talvez a maioria não conheça. Eu sou professor do Departamento de Educação, trabalho com a disciplina de Metodologia Didática do Ensino de História, estágio, sou coordenador da UAB, e vou fazer 2 oficinas, uma sobre, uma oficina específica sobre ambientes virtuais de aprendizagem, né, práticas educativas em ambientes virtuais de aprendizagem. A gente vai discutir um pouco nessa oficina sobre didática voltada para essas práticas educativas, vai discutir um pouco docência online, né, discutir um pouco o conceito de docência online, quais são os elementos imprescindíveis para a gente pensar essa prática educativa no ambiente virtual. Então, inicialmente, vocês já vão ter acesso ao Moodle, já tem acesso ao Moodle, e já viu que
existe uma discussão sobre tecnologias digitais. Nessa oficina de práticas educativas em ambientes virtuais, a gente vai discutir pontualmente alguns elementos importantes para pensar as especificidades do ensino em ambientes virtuais. Não é uma mera transposição de uma prática presencial para um ambiente virtual, então a gente vai discutir um pouco o que é que precisa, como essa arquitetura pedagógica voltada para o ambiente virtual, ela pode e deve ser pensada. Então, essa é uma primeira oficina, a gente vai ter alguns vídeos, leituras básicas, algumas atividades, eu vou falar dessas atividades, né, pontuais. A segunda oficina que eu vou ofertar é sobre produção de videoaulas, né, utilizando o celular. É um vídeo que eu já tinha produzido, utilizando um aplicativo InShot, e a gente vai discutir nessa oficina também como produzir vídeos caseiros, né? A gente chama de caseiros, que são vídeos que não tem uma infraestrutura profissional, não tem estúdio, etc., mas que tem parâmetros de qualidade, né? Tem que pensar no roteiro, na iluminação, no som. Então, a gente vai discutir um pouco isso, mas usando um aplicativo que é bem funcional, que pode ser utilizado no próprio celular, que é o InShot. Bem, a gente vai falar de outros aplicativos, especificamente a gente vai discutir o uso do InShot. Inclusive, tem uma atividade voltada para os cursistas na produção de... Uma das atividades é uma produção de uma videoaula de até 1 minuto, usando o InShot, né? Para depois a gente postar esse material no Instagram da UAB, mas a gente vai discutir isso nas oficinas, e vai falar também de outros aplicativos que podem ser utilizados, mas o exercício vai ser com o InShot. Além disso, eu vou inserir também nessa discussão de práticas educativas, ao longo dessas 2 semanas, eu vou falar um pouco sobre o Google Sala de Aula, porque muitos professores perguntam muitas vezes se eles podem utilizar o Google Sala de Aula no lugar do Moodle, né? A gente vai discutir isso, né? O Google Sala de Aula é uma possibilidade. O Moodle, ele tem uma série de atividades e recursos, dezenas de atividades e recursos, que o Google Sala de Aula não tem, mas a depender do que o professor ou professora vá fazer e como vai trabalhar, o Google Sala de Aula pode atender também às demandas de um processo de ensino e de aprendizagem. Então, a gente vai ver também um pouco sobre a utilização do Google Sala de Aula na nossa oficina de práticas educativas em ambientes virtuais. Bem, a ideia é que a gente possa, de fato, ao longo dessas 2 semanas, eu coloco isso no Padlet, que é aquele esquema que eu mando no áudio, que professores e professoras entrem num processo de imersão no Moodle. Então, a ideia não é avaliar e nem obrigar a fazer nenhum tipo de atividade, por isso que todas as atividades do Moodle, que vocês vão ver ao longo das 2 semanas nas oficinas, elas são opcionais. O objetivo central é que os cursistas experimentem como aluno essas funcionalidades, para que quando decidam utilizar, saibam como é que elas já funcionam. Fórum geral, ou fórum de notícias, chat online, arquivo que você coloca o URL para sair do Moodle, para ir para um outro site, vídeo incorporado, onde você pode assistir dentro do próprio Moodle, incorporado do YouTube, incorporado do Instagram, lições, tarefas, né? Como é que se faz uma tarefa, a funcionalidade de uma tarefa, o André vai discutir isso no Moodle básico. Vocês também vão ter, ao final de cada semana, na quinta-feira, a gente vai abrir um módulo chamado Atividade Avaliativa, a lição, né? Que é uma possibilidade de avaliação dentro do Moodle. Mais uma vez, volto a dizer, é uma atividade só para que vocês experimentem, ela não tem nenhum tipo de caráter avaliativo, nós não vamos avaliar ninguém, ela nem vai ser que vocês experimentem todas as possibilidades dentro do Moodle, inclusive essa lição, na verdade, uma série de questões com 4 opções para que vocês possam consolidar algumas informações. E toda vez que você erra, você volta, você não sai da pergunta. Quando você acerta, você passa para a pergunta seguinte. O objetivo maior é que vocês testem essa atividade, né? E veja que é possível fazer isso dentro do Moodle, avaliar dentro do Moodle. Então, o Moodle tem uma série de possibilidades avaliativas
E a ideia é que vocês experimentem essas possibilidades, bem como experimentem as atividades para que vocês percebam como o Moodle pode oferecer uma experiência extremamente importante e significativa de ensino e de aprendizagem. Então, toda quinta-feira, na primeira semana, a gente vai liberar uma atividade avaliativa 1, na segunda semana, a gente vai liberar uma atividade avaliativa 2. Ao final da segunda semana, na segunda semana, no dia 28, a gente vai ter de 8 às 10 a última oficina. Após essa última oficina, às 10 horas, a gente vai liberar um formulário de avaliação da capacitação, para que vocês avaliem a capacitação, digam se gostaram, que não gostaram, sugiram possibilidades. E ao final desse processo, às 11, a gente tem uma videoconferência de encerramento. Essa participação e essa avaliação da capacitação, ela é extremamente importante para nós. Bem, a gente vai replicar, já tem uma capacitação voltada para os professores da educação básica no dia 1º de junho, e essa capacitação já tem 700 professores inscritos. Então, para nós, é extremamente importante que vocês avaliem, sugiram, façam considerações de como nós podemos melhorar o processo de oferta de capacitações. Então, esse formulário de avaliação do curso, ele vai estar disponível no dia 28, ao final da última oficina, às 10 horas, tá bom? Agora eu vou dar início a um processo, vou chamar os colegas para a tela, né, a equipe de professores formadores, e a gente vai tentar responder algumas perguntas que foram enviadas aqui. Vou chamar a professora... Vou tirar o professor Danilo, desculpa, Danilo, né? Vou chamar a professora Iron, chamar a professora Luciene. Pronto, pronto. Eu estou com a equipe aqui junta e a gente vai dar início às respostas das perguntas. Tem coisas que... Tem perguntas que são perguntas para você escrever um artigo e não dá para a gente responder. A gente pode iniciar de norma mesmo, qual a diferença entre a educação à distância e ensino remoto. Dá uma grande discussão, existe uma série de opiniões. Tem autores e autoras que acham que não existe diferença. Eu sou um dos que acha que existe... alguns termos que são utilizados, educação remota, ensino remoto, etc., eles são termos que são similares à educação à distância. Bem, por que são similares? Não dá para dizer que o ensino remoto não é educação à distância. Toda educação à distância, ela é feita através de ensino remoto. Então, agora, claro que para pensar na educação à distância, é preciso pensar num conjunto de elementos que tem uma estrutura ampla. Existe uma oferta que é pensada dentro de um ambiente virtual, dentro de uma especificidade de arquitetura pedagógica diferente do presencial, que muitas vezes, nesse processo de utilização de tecnologias digitais, nesse momento de isolamento social, as pessoas não pensam. Então, evidentemente, o fato de você abrir uma videoconferência, usar o WhatsApp, utilizar qualquer outro tipo de aplicativo ou ferramenta, não significa necessariamente que é um processo de educação à distância. Por quê? Porque a educação é um processo bem mais amplo que isso. Então, mas a gente precisa deixar claro que o ensino remoto, o uso de tecnologias digitais, ele faz parte da educação à distância. Então, ele pode ser pensado, essa utilização pode ser pensada como sinônimo, porque o professor, a professora pode, ou qualquer pessoa pode utilizar essas ferramentas para promover um tipo de ensino remoto e o processo educativo não se constituir. Como muitas vezes ele também não se constitui na sala de aula no ensino presencial. O fato de você estar lá com o professor na sala de aula e o aluno assistindo não significa que o aluno está entendendo. Então, é um conjunto de coisas que passa por uma didática, que passa por uma preocupação com a recepção, com a maneira como o outro aprende, enfim, com uma série de questões. Então, essa é uma discussão longa que eu especificamente, eu sou um dos autores que não distingue
mas que sabe que nem todo tipo de utilização de tecnologia digital para promover um tipo de ensino remoto é uma educação à distância. Ao mesmo tempo, a educação, o ensino remoto, a utilização de tecnologias, é a alma, é a natureza da educação à distância. Então, a gente pode pensá-los como sinônimos, mas a depender de como ele esteja sendo construído, ele pode não se constituir como um processo de educação à distância, que é um processo muito mais amplo. Eu não gosto muito dos sinônimos como se fossem alternativas para não pensar a educação à distância, né? É como se fosse uma tentativa de dizer, não é educação à distância. Eu acho que a gente não precisa ter medo de dizer que a gente está fazendo, sim, educação à distância. No momento em que você pensa um tema, traça objetivos e a forma de atingi-los, você está pensando num processo educativo. E se você pensa na ferramenta para atingir isso, você está pensando também num processo formativo de ensino e aprendizagem à distância. Isso não significa que você vai, por estar utilizando essas possibilidades, se transformar num professor do ensino à distância, né? Então, claro que o que Danilo colocou no início é sempre bom lembrar, quer dizer, a gente não está querendo que ninguém faça ensino à distância, né? A gente está querendo que as pessoas aprendam a utilizar as várias possibilidades educativas quando elas forem necessárias. Porque da mesma forma que a gente vivenciou esse processo de pandemia, a gente pode vivenciar outras situações e que demandem a utilização dessas possibilidades. Eu acho que a gente não deve ter medo e nem receio de aprender, porque não adianta a gente ficar exigindo que nossos alunos sejam criativos, que eles pensem o ensino de uma forma ampla e diversa e plural, que eles pensem em como os alunos vão aprender esse conhecimento, na recepção desse conhecimento, se nós não fazemos isso. Então, nós temos que aprender a utilizar essas ferramentas e essas possibilidades, mesmo que a gente aprenda para dizer, não gostei, não quero utilizar, sei como é que faz. Eu acho que a gente precisa saber como faz e as possibilidades dessas ferramentas para depois dizer se quer ou não. Agora, o que não pode é dizer, não gosto, não sei nem como é, mas eu acho que eu não gostei. Fica semelhante àquele filho da gente que diz que não gosta de comer alguma coisa sem nunca ter experimentado nada, né? Não gosto, não quero comer porque a cor tá ruim, eu não estou gostando dessa cor, o cheiro não tá bom. Então, eu acho que a ideia é a gente possibilitar um processo de imersão onde a gente aprende. Se alguém quiser falar aí da nossa equipe, fica à vontade. Quero só complementar, Zé. No módulo de videoconferência, a gente tem uma videoconferência em que esses três conceitos, o de educação à distância, o de educação online e o de educação remota, né, é trabalhado, e num pensamento que se distancia um pouco do dizer em alguns aspectos, se aproxima em outros. Então, como a gente está num processo aqui de aprender junto, né, de construir junto a nossa ideia do que são essas instâncias, eu acho que vale a pena a gente esperar também chegar mais um pouquinho lá para frente, assistir, né, no módulo e ir construindo de maneira colaborativa qual é a nossa visão sobre esses conceitos também. Então, a gente tem garantido essa discussão no módulo de videoconferência, tá? E a gente vai voltar também a elas, né, porque, assim, em práticas educativas também a gente vai discutir, não existe consenso e é bom que não exista, né? Eu acho que a construção do conhecimento precisa da diversidade de opiniões e perspectivas. Então, a gente vai discutir isso em diversos momentos, né? A gente tem essa foi a pergunta de Norma, né? Tem uma pergunta mais pontual aqui, que como conciliar tais oficinas? Teremos que fazer inscrição em todas? Maria do Carmo, quem se inscreveu nessa capacitação já está automaticamente inscrito em todas as oficinas e precisa assistir todas as oficinas, inclusive as videoconferências, né? Claro que a gente sabe que existe conexão cai, a dificuldade de acesso inicial, essa é a primeira videoconferência, a gente não vai levar em consideração, mas o sistema, ele está preparado para dar presença a partir do momento em que o cursista entra na videoconferência. Então, se o cursista não entrar na videoconferência, ele não tem a presença atribuída. Quando ele entra ou ela entra na videoconferência, o sistema automaticamente atribui presença
ao cursista. Então, é importante que vocês assistam, porque a gente está, na verdade, registrando essas presenças, porque a capacitação ela tem uma emissão de certificado de 40 horas. No caso do Moodle, especificamente, o registro ele fica lá. Então, toda vez que vocês entrarem, a gente tem, inclusive, um contador de presença online no Moodle, todo mundo que entra fica registrado lá, ele vai dizendo, ó, fulano entrou há 5 minutos, há 10 minutos, há 15 minutos, há meia hora e tal. Além disso, a gente tem no Moodle os relatórios individuais. Então, a gente emite no final um relatório dos cursistas para saber quem entrou, quanto tempo entrou. Então, é importante que vocês interajam no ambiente também. É uma forma da gente controlar, não é um controle, mas é uma forma da gente, de alguma forma, emitir o certificado para quem realmente participou. Claro que a gente vai ter sensibilidade para perceber essas especificidades de conexão que cai. Por isso, eu falei no início que essas videoconferências, elas vão ficar disponíveis no YouTube, né, da UAB, e vão estar naquele Padlet gravadas ali. E o Moodle vai poder ser acessado em qualquer momento que vocês queiram, ao longo de todo o processo, manhã, tarde, noite, enfim. No celular, vocês que definem o melhor horário de acesso. Só precisa ter esse compromisso de, no horário das oficinas de 8 às 10 e de 10 às 12, vocês estarem ali, porque vai ser um outro momento que o professor formador vai estar ali no plantão, no chat online. Então, vai ter esse momento da videoconferência, que vocês podem perguntar, a gente responder, e vai ter o outro momento lá, que é o momento do chat online. Por quê? Porque a gente não consegue dar conta de todas as perguntas, porque são 590 pessoas inscritas. Então, mesmo que a gente tenha um chat lá, nem todo mundo vai conseguir perguntar, o chat também não suporta 500 pessoas, não suporta muita gente. Então, a gente tem esses dois momentos. É uma coisa que a gente vai discutir, por exemplo, na nossa oficina de práticas educativas em ambientes virtuais. Tem um texto lá, de uma discussão que a gente faz, que é sobre o sentido de presença na educação à distância. A importância de você ter essa presença, mesmo à distância, você saber que você tem alguém lá que vai responder a sua pergunta, você saber que tem... Então, esse sentimento de presença na educação à distância e no ambiente virtual, ele é importante, a gente vai discutir. Praticamente inscrito. Uma outra pergunta aqui, a Norma Sueli, bem, André vai discutir isso no Moodle básico, vai discutir isso no Moodle intermediário, a gente vai falar. A plataforma Moodle é o que a gente chama de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Existem vários ambientes. Existem ambientes gratuitos e ambientes pagos, né? O Broadcast, que é um tipo de plataforma, também é pago, é utilizado por algumas instituições, mas o Moodle é uma plataforma, é um ambiente virtual de aprendizagem. A gente usa a expressão sala virtual como sinônimo de ambiente virtual de aprendizagem. É aquele lugar onde a gente pode alocar uma série de disciplinas, né? A gente abre e coloca uma disciplina. No nosso caso, a gente abriu uma sala só e dividiu a sala em oficinas. Como as oficinas são curtas, de 4 horas, elas totalizam 28 horas, a gente dividiu essas oficinas em módulos numa mesma sala. Então, vocês vão lá. Mas o Moodle, ele é isso, ele é um ambiente virtual de aprendizagem que a gente chama de ambiente hipermediático. É por isso que ele é um ambiente muito melhor do que o Google Sala de Aula, por exemplo. É porque ele possibilita que o estudante ele tenha uma experiência de hipermídia. O que seria hipermídia? A gente aprender a partir de várias linguagens. Então, você vê lá o podcast, como o Bruno vai trabalhar, e eu coloquei 2 podcasts que a gente fez também no início sobre tecnologias digitais. Um deles até eu faço com o Bruno, outro com a professora da UF, a professora Jamile. Aí você tem a possibilidade de colocar podcast, incorporar vídeos, textos, uma série de possibilidades, e o aluno ele tem no mesmo ambiente a possibilidade de aprender através de diversas linguagens. E mais importante do que isso, é que o ambiente virtual de aprendizagem, ele é um ambiente que estimula 2 coisas fundamentais para qualquer ensino à distância, que é atividade colaborativa e autonomia didática. Então, o aluno, ele vai aos poucos aprendendo a trabalhar em grupo, e aí a gente tem uma série
de ferramentas, vocês vão ver o Wiki, que é uma ferramenta que vai estar lá disponível para vocês. Os que quiserem experimentar a construção de texto colaborativo, o fórum de discussão, que é uma outra ferramenta também. Então, a necessidade, o Moodle estimula essa necessidade da gente pensar coletivamente, produzir textos coletivamente, né? Pensar em meio aos dissensos, como a gente pode extrair o consenso dentro de uma discussão. Então, essa é a natureza, a essência do ambiente virtual de aprendizagem, né? E por conta disso, um outro elemento fundamental é a autonomia didática. O ambiente estimula essa autonomia, né? Tenta romper com a dependência do aluno em relação ao professor, que muitas vezes acontece em outros formatos, né? Onde o aluno só lê se o professor passar a atividade, onde o aluno só pergunta se o texto é para a prova e ele só vai ler se for para a prova, ele só faz qualquer tipo de movimento se for avaliado. Então, a ideia é que o aluno ele gerencie o seu tempo. É por isso que no processo de educação à distância, é preciso um nível de disciplina muito maior, porque se o aluno não tiver disciplina, ele acaba se perdendo, porque as atividades, elas são muitas, né? E a partir de diversas dimensões. Os meninos e meninas, principalmente das escolas particulares, que estão vivenciando agora esse processo de educação à distância, estão sentindo isso. Muitos deles ficam cansados, porque uma série de atividades, utilizando uma série de linguagens, tem que utilizar a videoconferência, produzir vídeo, então isso já está sendo feito e sentido. Então é um pouco isso, se alguém quiser falar também mais um pouco, desculpa, eu estou falando demais, tá? Não, eu acho que é isso, só se os meninos quiserem. Tignon. Eu quero. Não, eu acho que esse último ponto que você destacou aí é importante, né? A gente ainda tem um ensino que é fortemente transmissional, né? Fazendo uma caricatura, é o professor que chega na frente ali do quadro e conta suas leituras para os alunos o tempo todo. Ele vai tentando passar o máximo de informação possível e com o grande avanço tecnológico, isso entre aspas bem grande, que é o PowerPoint, o professor ainda consegue veicular muito mais informação e ele acha que isso é o melhor que ele pode fazer. E eu acho que essas interfaces digitais, está vendo, Lu? Já estou mudando o vocabulário. Essas interfaces, o que elas ajudam é justamente isso, dar o protagonismo da aprendizagem para o aluno, né? Desenvolver no aluno a autonomia em relação ao seu próprio processo formativo. E não é só a questão da disciplina, como você disse aí, que o aluno precisa ter muita disciplina. É importante isso, que o professor também pense em ajudar o aluno no desenvolvimento de estratégias para lidar com toda essa enxurrada, muitas vezes, de informação. Então, o aluno ele precisa desenvolver estratégias, o que se chama em psicologia de autorregulação da aprendizagem. Então, o aluno ele precisa fazer isso para que ele possa construir a sua aprendizagem, para que ele possa gerenciar a sua aprendizagem, a sua formação, e nisso essas interfaces elas colaboram bastante, né? Então, muitas vezes o que a gente vê é um professor que ele pode temer um pouco, ele pode ficar inseguro, justamente porque ele precisa abrir mão desse protagonismo que ele já está acostumado, que ele construiu durante vários anos de experiência docente, mas é importante que a gente vá mudando esse eixo de centrado no professor para centrado no aluno. Isso, teoricamente, já vem sendo discutido há muito tempo, mas na prática ainda é difícil de ser implantado, né? Por uma série de razões. Então, eu creio que a introdução desses recursos, né, o domínio pelo professor desses recursos pode ajudar muito a fazer essa mudança e deslocar o eixo mais para a participação e autonomia dos alunos no seu próprio processo formativo. Joia. Obrigado, João. Bem, as perguntas continuam aqui mais pontuais, né? Maria Cláudia perguntando como vão ser as atividades síncronas, aí a gente aproveita para falar das síncronas e das assíncronas. As síncronas são essas, né? As videoconferências são atividades síncronas, onde a gente entra
todo mundo junto ao vivo, né? E que tem geralmente 1 hora, meia hora para exposição. Não é o caso da videoconferência de abertura, nem a videoconferência de encerramento, mas é a videoconferência, as videoconferências das oficinas, tem 1 hora e meia hora para discussões, são atividades síncronas. A outra atividade síncrona que vai acontecer é o momento em que os professores formadores vão estar de plantão no chat online, de 9 às 10 e de 11 às 12. Então, os alunos vão poder entrar ali, fazer mais perguntas, vão estar já vendo o ambiente, pode tirar dúvidas que não puderam ser tiradas especificamente na videoconferência. Essas vão ser as atividades síncronas, né, online. As atividades assíncronas vão ser as relacionadas à lição, à tarefa, ao wiki e ao fórum, que são atividades que, na verdade, os cursistas vão poder fazer a qualquer momento. Você não precisa fazer nesse momento da oficina, das 2 aulas, até porque a ideia é que não se faça nesse momento, mas que vocês possam extrair, explorar perguntas e tal. Se quiser utilizar também, testar, comentar, pode, mas vocês vão poder fazer essas atividades a qualquer momento, em outro horário, à tarde, não só pela manhã, mas à tarde, à noite, em qualquer horário. Então, a gente contabilizou 10 horas para essas atividades. Quero só complementar. Essas atividades síncronas, que são essas realizadas em tempo real, não é como a gente está fazendo aqui agora, elas também vão diferir, porque a natureza de cada módulo é diferente. Então, Zé em práticas, Iron em avaliação, podem ter necessidade de discutir questões conceituais nesse momento síncrono. Eu e Bruno, que trabalhamos com questões mais técnicas, digamos assim, né, com a produção de videoconferência, com a produção de podcast, a gente talvez entre mais com o mapa, com a rota, do que aquela oficina vai trazer logo em seguida. Então, o espaço-tempo da gente também pode ser diferente, né? Eu tenho uma carga horária aí de 1 hora de videoconferência, posso usar 30 minutos, mas ficar disponível para vocês no ambiente virtual, para qualquer dúvida, durante aquelas horas que virão, até fechar o horário da oficina, para que vocês possam perguntar, quem tiver dúvida, me chamar de volta e tudo mais. Então, e esse tempo é compensado, inclusive, pela videoconferência que a gente tem depois. Então, a gente tem uma carga horária de 4 horas e depois tem mais 2 de videoconferência. Então, a carga horária de vocês não vai ser perdida, não vai ficar de fora, mas o que eu quero dizer pode ser que a gente mensure o tempo de maneiras diferentes, porque a natureza do que a gente faz é diferente. Pode ser que Zé e Iron usem mais tempo por conta das questões conceituais, e eu e Bruno, a gente usa um pouco menos de tempo para essa videoconferência, né, para esse momento síncrono, mas a gente vai estar ali disponível no ambiente. E é importante também dizer a vocês que aqueles que quiserem fazer suas atividades assíncronas, né, dentro do seu tempo, não é em tempo real, fora das 2 horas seguintes, pós-videoconferência, né, pós essa conversa inicial da gente, podem fazer. E a gente vai estar antenado, e a gente vai estar antenado durante essas 2 semanas. Mas o horário mesmo que a gente vai estar ali, conectados com vocês, é o horário destinado a essas 2 horas, logo em seguida, depois da conversa inicial via videoconferência, tá? Então, a gente está conectado nessas 2 semanas, mas mais ainda, mais inteiros ainda, dentro do horário destinado às atividades assíncronas daquele dia. Tá Atividade, bom? isso. E Lu travou. Estou aqui ainda. Voltou. Isso. Então, vai ter esse momento mais próximo com o chat online. E a ideia das atividades assíncronas é que você faça em qualquer outro momento, fora desse, né? Que use o momento do plantão online do formador para tirar dúvida, para mexer no ambiente, enfim, né? E na segunda semana, eu imagino que vocês terão mais dúvidas ainda ou perguntas sobre as oficinas. Então, vai ser um momento também importante para isso. A gente tem aqui... Diga, Bruno. Só para complementar o que foi falado até agora, eu acho que também é uma oportunidade bacana de quem está fazendo o curso entender isso, que ele está fazendo uma atividade de casa, da maneira síncrona, mas que vão haver dúvidas e que eles têm que levantar essas dúvidas para trazer elas para a gente. Não é porque a gente não está todo mundo junto que a gente não está atento ao que está acontecendo e que a gente não está disponível para sanar isso. Então, o pior que pode acontecer é a gente não conseguir tirar a dúvida na hora em que ela está acontecendo, mas que em algum momento, e a gente está construindo um ambiente, construindo ferramentas para conseguir
para estar atento a isso e conseguir sanar essas dúvidas e dar todo o suporte possível. É um exercício também de quem está nessa posição de estudante fazendo o curso, de exercitar um pouco isso também. E entender isso na prática. Legal. A gente tem perguntas aqui. Se mudou básico, e se pode fazer intermediário. Bem, a gente só fez um filtro, assim, para saber desse intermediário. A gente só teve, na verdade, essa ideia de fazer isso, né? Só um filtro. Mas os cursistas já estão automaticamente quanto no intermediário de Moodle. Quem quiser fazer as duas, faz. Quem achar que nunca fez, fez o básico, tentou intermediário, está muito difícil, vai querer fazer só o básico, faz só o básico. Mas a ideia é que vocês possam, avaliem se vocês podem acompanhar a discussão do intermediário e possa fazer as duas. Quem quiser fazer as duas, poderá fazer as duas, tá bom? Tem algumas perguntas aqui que eu não tenho resposta, e eu imagino que ninguém terá. A Ivone pergunta: quais as perspectivas de viabilizar acesso aos estudantes que não possuem equipamento e ou internet? Pensei que poderíamos pedir ao governo distribuição de tablets e internet por satélite para todos. Bem, essa pergunta sobre as perspectivas, não sei, né? De fato, se existe uma possibilidade, eu não sei se o governo do Estado, a Secretaria de Educação, como é que ela está viabilizando isso, né? Eu sei que já existiu, eu estava, inclusive, no momento em que isso foi comentado, mas a gente não sabe se isso foi adiante, do governo disponibilizar para estudantes da educação básica e estudantes do ensino superior sem nenhum acesso a equipamento. Eu não sei se essa discussão ela fluiu, então eu não sei responder de fato a isso. Uma outra pergunta também é sobre pergunta aqui sobre se o Moodle, Adriana Tabosa, né? O Moodle pode suportar ou atender a todos os cursos da UFES? Pode. Agora, a gente tem a limitação de pessoal. Então, essa é a limitação de pessoal. Então, é por isso que a gente vem sugerindo que todo mundo use o Moodle, mas mesmo que aquele e Danilo já colocou isso em outro momento, mesmo aquele que vá usar o Google Sala de Aula, que registre os alunos e a atividade no Moodle, e aí tem o Moodle como base e faça suas atividades no Google Sala de Aula, mas tendo o Moodle como base. A gente tem o Moodle, ele tem o Moodle, a plataforma, ela tem a possibilidade de alocar N disciplinas e ofertas, né? O processo de, na verdade, de operacionalização é que ele precisa acompanhar isso, quer dizer, você ter pessoal disponível para atender N ofertas. Mas a ideia, a UFES vai, em breve, lançar orientações sobre a utilização do ambiente, tá bom? Mas, em tese... Queria só complementar, viu? Depois que você terminar. Sim, pode falar. Só para as pessoas entenderem, o Moodle é uma plataforma e ele permite que você faça um desenho didático em que você consiga interagir com outras plataformas, com outras interfaces, né, com outros... Ele é bem hipermediático, então você consegue sair dele e ir para onde você quiser. Agora, qual é a vantagem da gente se manter no Moodle? A gente já tem um diálogo com a DAA pelo Moodle, porque a UAB funciona desse jeito. Então, esse setor já entendeu como essa nossa sala de aula é organizada e como isso se vincula a Sagres, como isso se vincula a outras instâncias da nossa instituição. Por isso, a gente defende tanto o uso do Moodle, além dele ser um software livre, né? Uma plataforma livre. É isso. Lu, você aí já respondeu, em parte, a pergunta de Fábio Pedro, que diz: gostaria de saber por que a UFES escolheu a plataforma Moodle para atividades EAD. Bem, escolheu por isso, que Lu acabou de falar. É plataforma livre, ela é a plataforma, uma das mais utilizadas no mundo inteiro pelas universidades. A gente já tem essa experiência de utilização da plataforma nos cursos que foram ofertados em Pintadas, que levaram 4 anos, né, de português e letras, nos cursos que estão sendo ofertados
em Rio Real, os mesmos cursos de letras de pedagogia, letras portuguesas e pedagogia. A gente vai utilizar a mesma plataforma para ofertar as especializações de gestão de saúde, ensino de história, educação inclusiva e o curso bacharelado em administração pública. A gente já tem, a DA já vem dialogando com a gente, já vem interagindo com a UAB na utilização dessa plataforma, além de ser um ambiente que possibilita a utilização de uma série de ferramentas que são importantes para esse processo de ensino-aprendizagem. Por isso, a escolha do Moodle. A gente, inclusive, está atualizando o Moodle para a versão mais nova, que é a 3.8, e é provável que, se essa oferta, de fato, se for aprovada no Consul hoje à tarde, que ela utilize já esse Moodle já mais melhorado, com mais recursos, inclusive, que é o Moodle 3.8. A assessoria de informática está tentando finalizar a instalação para que a gente tenha acesso a ela, tá bom? Bem, em linhas gerais, pode falar. Só complementar, na verdade. E um dos motivos também é que o Moodle já é uma plataforma consolidada, né? Já está há bastante tempo no mercado, mas quase 20 anos já, foi lançado em 2001, está presente em várias instituições de ensino, vários países. Por ser um software livre, ele o código-fonte é aberto, então tem muito desenvolvedor, muito programador que acessa, que propõe novos plugins, novas ferramentas que sejam incorporadas a ela, e aí ela vai dando essa robustez no Moodle que deixa a gente tranquilo para utilizá-lo e ofertar um conteúdo de qualidade para o aluno. José, só fechando, a nossa videoconferência é sobre o uso de software livre versus o uso de mídias corporativas. Então, é bom que a gente comece a levantar essas questões agora, para na videoconferência a gente aprofundar um pouco mais. Bem, gente, finalizamos aqui as perguntas. Bem, a gente fez um filtro de perguntas, né? Tem mais de 70 perguntas lá no ambiente e, evidentemente, não dá para a gente responder a todas elas. A gente vai tentar, eu vou repassar algumas, e se tiver alguma pergunta específica para algum formador, a gente vai repassar. A ideia é que a gente possa sempre, dentro do possível, fazer blocos e responder ao maior número dessas perguntas. Então, vocês entendem que é uma capacitação com quase 600 pessoas e a gente, evidentemente, não vai conseguir dar conta de responder a cada uma das perguntas no ambiente ou a cada uma dos questionamentos no chat, né? Então, a gente vai tentar sempre dar uma devolutiva e responder, se não de forma assíncrona, como a gente está fazendo agora, ou no chat online, mas em outro momento onde a gente disponibilize lá no Padlet, no esquema geral, algum tipo de comentário. A gente vai, a depender das indicações, o professor pode gravar, né? A gente já conversou sobre isso aqui, do professor gravar algumas respostas e deixar lá no Padlet para quem quiser ouvir, né? Dentro dessas formações, se não der tempo, né, no chat. Então, eu vou passar a palavra para o pessoal para a gente finalizar. Se alguém quiser falar alguma coisa, especificamente. Não? Pronto. Zé, então, gente, ó, rapidinho, diga, Bruno. Me mandaram no Zap aqui uma mensagem dizendo que tem gente que não está conseguindo acessar o Moodle, que está seguindo os passos direitinho e botando assim 1, 2, 3, 4 e não está conseguindo. Se puder dar um retorno para essas pessoas, agradeço. Aí André está aí ao vivo, né? E pode falar sobre isso. Quem não tiver conseguindo acesso, colocando o e-mail que se inscreveu no site, porque o login é o e-mail que se inscreveu no site, 1, 2, 3, 4. Manda um e-mail, o e-mail pode ser enviado aqui mesmo no suporte, no ambiente, tem um espaço para envio de e-mail, eu repasso para André o nome da pessoa para ele ver o que está acontecendo especificamente, né? Zé, diga. Deixa eu pontuar uma coisa. É interessante lembrar que algumas pessoas que se inscreveram já têm acesso ao Moodle, ou por ser um professor de alguma disciplina, ou por ter feito aquela capacitação que a gente fez, aquelas oficinas que a gente fez, que foram 8 turmas. Então, só para deixar isso claro, quem já tem acesso ao Moodle e pediu, e está fazendo essa capacitação,
Entra com a só senha. entrar no Moodle, que é só entrar com a senha que já é habitual, às vezes a pessoa até já trocou de senha. Então, entra no Moodle normalmente, e do lado esquerdo, no bloco navegação, vai ter meus cursos, é só clicar lá e vai ter lá a capacitação da gente. Porque possa ser que algumas pessoas estejam... como a mensagem foi padrão para todo mundo, aí a pessoa recebeu aquela informação, né? Que o usuário é o e-mail e a senha 1234. Mas é importante destacar que quem já tem acesso ao Moodle vai utilizar o seu acesso normal. E aí vai lá em meus cursos e vai estar o curso lá de capacitação para acessar. Agora, usa a senha que já entrou no curso que já fez antes. Isso, usa a senha que já usa habitualmente para acessar o Moodle. Agora, quem não fez as oficinas com a gente, que não é professor de disciplina EAD com a gente, e realmente está acessando pela primeira vez, aí essa pessoa que não conseguir, aí entra em contato, né, pela ferramenta do site, né, da inscrição, manda um e-mail lá, informa que não está conseguindo acessar o Moodle, informa nome e o e-mail e eu verifico. Certo. Tá bom, André. Obrigado. Então, é isso, Bruno. Então, quem não está conseguindo, lembrar para os colegas, né, que se tiver algum conhecido que está fazendo o curso, que muita gente... A gente teve, em algum momento da nossa videoconferência, 430 e poucas pessoas assistindo online. Né? Claro que isso vai variando, né, ao longo do processo. Mas lembrar para os colegas, né, quem conhece algum colega, que muita gente precisa olhar o spam, porque como a gente manda o e-mail em bloco, e são 590 e-mails em bloco, muitas vezes o e-mail cai no spam. Então, a gente já mandou todas as orientações, ontem eu repeti as orientações, mandei o esquema várias vezes, então, quem não recebeu, está no spam. Então, precisa entrar no spam, olhar e abrir o e-mail, porque aí já salva na área de trabalho e os próximos que a gente mandar já não vão mais para o spam, já vão direto para a caixa de entrada. Então, muita gente entrou em contato comigo e que não tinha recebido, e eu orientei, estava lá no spam e as pessoas acessaram. Então, é importante os colegas avisarem para os outros que conhecem, que não estiveram presentes hoje na abertura para fazer isso, tá bom? E no mais, a gente tem o suporte do site, e-mails que podem ser enviados, e depois a gente tem também a possibilidade no próprio Moodle, né? No Moodle, na abertura, a gente tem um fórum de notícias, e todo tipo de notícia ou de informação específica que algum dos formadores queira postar ou entrar em contato, vai ser tudo deixado lá no fórum de notícias. Então, vocês vão receber, geralmente recebem um aviso de que tem uma informação lá, tá bom? Eu agradeço a participação de todos, a participação do professor Danilo, o apoio de todo mundo, essa equipe maravilhosa. Está cortando maravilhosa. A equipe maravilhosa, só para eu falar maravilhosa de novo, né? Equipe maravilhosa. Justamente no maravilhosa corta é sacanagem. Coordenadores, né? Agradecer a André, que foi pai recentemente, está com um bebezinho aí, que a gente ouviu até no áudio o bebê chorando em determinado momento. Então, agradecer a presença, Iron, Bruno, Lu, e a abertura, a todos vocês. E vamos ter 2 semanas importantes, significativas de aprendizagem para todos nós, né? Porque a gente também, nesse processo, vem aprendendo, porque, evidentemente, eu acho que são poucas as pessoas, ou universidades, não sei de nenhuma universidade que tenha ofertado uma capacitação para 600 pessoas, para 550 professores. Então, é um desafio em processo para todos nós, e certamente nós vamos aprender muito com essa experiência, tanto quanto vocês, tá bom? Um grande abraço, e a gente se vê segunda-feira, 8 horas, na oficina de Moodle do professor André, né? Eu vou colocar ela já agendada e vou estar dando suporte para André e para todos os formadores no momento das oficinas. Grande abraço, pessoal. Obrigado, Danilo. Valeu, Zé. Tchau, gente.